vocês, nós estamos na unidade 2 da disciplina de vocês, de DPP, e nessa unidade 2 nós estamos tratando exatamente a respeito do direito constitucional. Nós já vimos aquela parte inicial a respeito do histórico, o porquê surgiu a necessidade de surgir uma norma diferente, uma norma especial, uma norma que conseguisse proteger mais o povo contra as vontades ou os temperamentos dos governantes. Então, por isso que surgiu a Constituição. Então, hoje, nós vamos nos dedicar exatamente a entender um pouco mais o que é a Constituição e para que ela serve. Então, nós temos que, como nós estamos rememorando, nós estamos iniciando a Constituição, lembrem de todo o histórico que propiciou que a Constituição ela viesse à tona. Primeiro, precisava surgir dentro do meio jurídico uma norma diferente, uma norma que os governantes eles não pudessem manipular. Então, por isso, abandonou-se a ideia de decretos ou superou-se a ideia dos decretos por uma nova norma, que seria exatamente as leis. Logo no início, as leis foram consideradas como sendo a salvação do meio jurídico para impedir que você tivesse normas que viessem a oprimir o povo. Mas, como nós já demonstramos anteriormente, percebemos que as leis, elas têm seus problemas. Por quê? Porque elas são meramente regras. Então, elas são meramente recipientes. E o recipiente pode receber conteúdos bons, como também pode receber conteúdos ruins. Então, por isso que a lei, mesmo sendo feita por um outro poder, o poder legislativo, mesmo esses legisladores sendo eleitos pelo povo, ou seja, que teoricamente deveriam seguir a vontade do povo ao elaborar as normas, nós vimos que a teoria foi corrompida, exatamente porque a norma é meramente um recipiente, ou seja, ela só utiliza critérios formais para a sua elaboração. Ela não tem condicionantes materiais ou limitadores materiais para a sua implementação. Então, por isso que a lei, naquele momento, ela teve os seus problemas. Ela começou também a gerar problemas. Então, por isso que deveria surgir uma outra norma que conseguisse frear os anseios, as vontades, os desmandos dos governantes. Então, por isso que foi concebida exatamente a Constituição. Sendo que a construção dessa concepção, ou a construção da ideia de Constituição, ela foi evoluindo com o tempo. Por quê? Porque sempre que você tem uma ideia nova, ela está saindo da teoria para a prática. Então, sempre dessa implementação de ideias teóricas, sempre vai ter esses problemas, que são exatamente as dificuldades, as situações excepcionais que precisam ser melhor trabalhadas. Então, por isso, nós vamos entender que a concepção a respeito da Constituição, ela também vai evoluir com o tempo. Por isso, nós temos aí, ou pelo menos a doutrina constitucional, o direito constitucional, ele trata de três concepções que nós constatamos na evolução do conceito de Constituição. A primeira ideia, o primeiro conceito de Constituição foi exatamente o sociológico, de Fernando Lassalle, do teórico Fernando Lassalle, onde o Fernando Lassalle, ele falava que a Constituição é um escrito, é uma norma escrita que deve ser seguida pelos seres humanos. Então, ele ainda, talvez, muito influenciado pela ideia de positivismo, ele tratou da parte meramente formal da Constituição, ou seja, do documento escrito que é produzido, e a necessidade para que o Estado ele possa efetivamente dar certo, a necessidade desse documento escrito ele ser seguido, para que ele possa ser implementado.
aquele documento escrito. Então, que ele saia exatamente daquela folha de papel e ele possa vir a ser executado na prática. Então, essa seria, num primeiro momento, a ideia de Constituição trazida pelo sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Posteriormente, o teórico Carl Schmitt, ele vai fazer um contraponto. Um contraponto em que sentido? Carl Schmitt ele vai fazer com que nós enxerguemos a Constituição por um outro prisma, ou por um outro ângulo, onde ele começou a refletir que, na verdade, a Constituição continha as forças políticas daquele determinado Estado. Então, todas as forças políticas, ou todos os movimentos políticos que tivessem força naquele determinado Estado, eles, com certeza, trabalhariam para que seus ideais, para que os seus princípios, para que as suas ideias, elas estivessem contidas na Constituição. Porque uma vez contidas na Constituição, elas refletiriam tanto no Estado, quanto refletiriam no ordenamento jurídico. Que foi exatamente aquilo que nós vimos, o que a Constituição faz, né? Ela tanto tem a função perante o Estado, como também ela tem a função perante o próprio ordenamento jurídico. Então, por isso que qualquer força política que exista dentro do Estado vai trabalhar até conseguir deixar os seus ideais, os seus princípios, as suas ideias dentro da Constituição do seu Estado. E Carl Schmitt ele via muito essa Constituição, a construção dessas constituições dessa maneira, e depois o desenvolvimento dessas constituições, porque elas iriam tratar exatamente desses embates que ocorreriam entre essas forças políticas, entre essas diversas forças políticas. Então, é a partir daí que ele começa a ver. Então, perceba, Ferdinand Lassalle, ele vê a Constituição por um prisma sociológico, e Carl Schmitt vê sob o prisma político, das forças políticas, do que é efetivamente as pessoas lutam dentro do seu país, o que é que elas exigem, em prol de que elas trabalham, então quais são os ideais predominantes dentro da Constituição. E deve haver, na verdade, um equilíbrio entre elas. Mas, posteriormente, também baseado no positivismo, veio a concepção de Hans Kelsen, onde Hans Kelsen ele trabalha a Constituição como norma. E ao trabalhar a Constituição como norma, ele vai se ater a questões mais técnicas. Nós já vimos as contribuições de Hans Kelsen, nós já conseguimos analisar algumas contribuições que Hans Kelsen ele conseguiu implementar no direito. Uma delas, que foi importantíssima, é dar cientificidade ao direito. Mas o teórico Hans Kelsen, ele tinha também as suas limitações, porque ele era influenciado pela sua época. Ele era influenciado pelo seu período, pelo período em que ele viveu. Então, por isso que ele foi muito influenciado pelo positivismo. E, por ser influenciado pelo positivismo, ele tratou das questões mais técnicas da Constituição. E quais seriam essas questões técnicas? Exatamente como a Constituição se relacionaria na produção das leis e, consequentemente, na construção do ordenamento jurídico e das várias leis que tratariam os vários ramos do direito de um determinado Estado. Então, ele defende a ideia de que a Constituição ela deve ser o fundamento de todas as leis e de todas as normas que estiverem abaixo dela, dentro daquela pirâmide que nós já estudamos, que representa o ordenamento jurídico. Então, assim como a Constituição ela fundamenta as normas inferiores, as normas inferiores elas tiram a sua validade das normas superiores. E qual é a norma que está superior a todas as outras dentro do ordenamento jurídico? Exatamente a Constituição. Então ela começa a tratar desse relacionamento que vai existir da Constituição com todas as outras normas que compõem o ordenamento jurídico, que nós já estudamos anteriormente. Então, cada um desses teóricos, eles não estão totalmente errados, porque cada um deles percebeu a Constituição dentro de um prisma ou dentro de um ângulo e começou a aprofundar a sua visão, o seu estudo.
foi excelente. A única, e cada um deles, você percebe que ele foi fazer um aprofundamento em uma área diferente, em um aspecto diferente da Constituição. O único equívoco que nós poderíamos dizer que eles cometeram foi exatamente porque eles não perceberam essa necessidade de você congregar todos esses aspectos, todas essas visões. Então, o erro é você dizer que somente o seu aspecto, somente a sua visão, somente o seu ângulo está correto, e você esquece dos demais. Nós temos que entender que a visão sempre tem que ser em 360 graus. E ao verificar esses 360 graus, nós temos que verificar, nós temos que avaliar todos aqueles aspectos que estão envolvidos quando nós estudamos um determinado objeto. Então, eles estudaram muito bem os seus objetos, mas só se equivocaram porque eles se limitaram a enxergar somente um ângulo da Constituição, quando na verdade eles deveriam ter enxergado todos os ângulos. Eles poderiam aprofundar naquele ângulo, mas sem deixar a perspectiva que existiam outros tão importantes quanto aquele ângulo que eles estavam estudando. Então, por isso que hoje em dia, a nova concepção que nós temos sobre a Constituição é exatamente aquela concepção onde nós conseguimos que você estude a Constituição, mas não somente sobre um prisma, ou sobre um ângulo, ou somente sobre um ponto de vista. A gente consiga conjugar todos os pontos de vista que vão influenciar, que vão recair sobre o objeto de estudo, e, inclusive, a Constituição. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender, então, que essas constituições, todo Estado deve ter a sua Constituição. E o que é que acontece? Nós percebemos que os Estados eles não são iguais. Então, se a Constituição ela vai tratar do Estado e dar a face do Estado, das características, as diferenças daquele determinado Estado, então nós vamos perceber, se todo Estado ele tem uma Constituição e todo Estado é diferente, nós teremos vários tipos de constituições. Então, por isso, nós temos que formar na nossa mente exatamente as ideias sobre as constituições com as quais nós podemos nos deparar, ou que nós vamos nos deparar quando nós estivermos analisando as várias constituições dos vários estados existentes. Então, por isso que surgiu essa teoria das classificações, para que nós, pessoas que vamos estudar as constituições, ou que vamos lidar com as constituições, nós possamos entender o que são as constituições, quais são os aspectos que podem estar contidos nelas, quais são as nuances, quais são as características de cada Constituição, a fim de que a gente possa entender mais tanto aquele texto, a própria Constituição, como nós possamos entender a sociedade e, consequentemente, o Estado onde elas estão sendo implementadas, que caracterizam aquele determinado Estado. Então, por isso que é importante que a gente saiba as possibilidades da Constituição. Ou seja, o que é possível se fazer na Constituição. Então, por isso que nós elencamos aí esses vários critérios com as várias classificações das Constituições. O primeiro critério que nós colocamos é quanto à origem. Né? Ou seja, aonde é que a Constituição ela vai começar? Ela pode começar no povo ou pode começar dos governantes. A Constituição ela pode ser produto dos anseios populares ou pode ser produto da vontade dos governantes. Então, por isso que você tem esses três tipos de classificações. Aquela Constituição que nasce do povo e essa vontade do povo ela é preservada, ela é respeitada, ela é seguida, nós dizemos que vão dar origem a constituições chamadas promulgadas. As constituições que são promulgadas é porque elas nascem do anseio e da participação do povo. E nós podemos ter o extremo oposto, que são exatamente aquelas constituições que vão surgir da vontade dos governantes. Então veja que a Constituição ela não é produto do povo, ela é produto da vontade do governante.
E, consequentemente, como é a vontade de um só, ou de um grupo, de uma elite, ela vai ser imposta a todos os demais que não fazem parte desse grupo, que não fazem parte dessa elite. Então, as constituições elas também podem ser outorgadas. Então, nós teríamos exatamente essas duas classificações para a origem, promulgadas e outorgadas. Com o decorrer do tempo, nós sabemos que a classe dominante ela é muito inteligente. Então, o que é que alguns dominadores ou alguns integrantes da classe dominante perceberam? Que eles poderiam influenciar o povo. Então, tem constituições em que o governante, ou a classe governante, o grupo governante, ele manobra o povo de modo que o povo, ele, por essa manobra, seja iludido e pense que a Constituição é oriunda da vontade deles. Mas quando você vai analisar, quando você tem oportunidade de analisar a Constituição de uma forma mais aprofundada, você perceberá que, na verdade, ela é objeto de manobra, porque ela só consagra a vontade ou do governante, do dominador, ou da classe dominante, ou daquele grupo, ou daquela oligarquia que exerce a dominação daquele determinado Estado. Então, quando o povo ele é enganado, achando que a Constituição ela está de acordo com a vontade do povo, mas na verdade está de acordo com o governante ou a classe governante, nós dizemos que essas constituições elas são cesaristas. Tenham atenção, porque isso não é meramente teórico. Se você analisar vários países pelo mundo, você vai analisar e vai constatar muitas constituições cesaristas. Mas, geralmente, para você constatar as constituições cesaristas, você precisa ter um bom embasamento, uma boa análise a respeito daquela determinada sociedade e uma boa análise também no viés jurídico, para que você perceba exatamente quais foram as manobras feitas do governante e que acabaram enganando o povo a respeito daquela decisão que eles tomaram. E a Constituição se torna de cesarista. Então, por isso que nós temos, hoje em dia, essas três classificações. As promulgadas, as outorgadas, que são as posições contraditórias, e nós temos a manobra dos governantes tentando enganar o povo de que aquela Constituição que eles produziram para eles, ela veio, na verdade, do fruto dos anseios populares, que seriam as constituições cesaristas. O outro critério que nós temos, ou o próximo critério que nós temos, é quanto ao modo de elaboração. E essa parte, quanto ao modo de elaboração, eu tenho que colocar para vocês exatamente um pouquinho da história brasileira. Eu sei que nós temos alunos estrangeiros, mas ao contar a história brasileira, o nosso intuito é que você reflita a sua história, que você reflita a história do seu país. Se essa mesma situação que você percebe aqui no Brasil, você também percebe dentro do seu estado, dentro do seu país de origem. Por quê? O que acontece? O brasileiro, por muito tempo, ele foi um povo muito pacato. E nessa visão de ser pacato, ele deixou muitas vezes os governantes fazendo o que queriam do país. Então, nós tivemos várias pessoas que ocuparam. Você vai ver mais ou menos que as elites são mais ou menos as mesmas, mas as pessoas que ocupam o poder são pessoas diferentes. Às vezes o viés ou as visões são diferentes, mas você vai ver que a elite, ela meio que ela vai se perpetuando no poder. Muitas vezes a elite ela não aparece, né? Existem outros prepostos da elite, né? Mas ela não aparece tanto. Então, o que é que isso faz? Isso faz com que a elite ela sabe lidar com o povo. A elite sabe lidar com o povo, via de regra. Então, o que é que acontece? O que é que muitas vezes os parlamentares brasileiros eles fazem com o povo? Como o nosso povo é pacato, ele, por muitas vezes, não se preocupa com aquilo que está sendo decidido pelos governantes.
ele muitas vezes ele simplesmente segue os governantes. E muitas vezes não se apercebe das situações, dos problemas envolvidos, ou de tudo aquilo, do preço que custará determinadas atividades ou determinadas situações. O que é que eu quero dizer com isso? Então, por isso você não vê movimentos sociais, ou você não vê muitos movimentos sociais exigindo dos parlamentares, exigindo dos legisladores a elaboração de algumas normas. Então você vê que a maioria das nossas normas, elas não são produto da necessidade do povo, ou de uma luta do povo, de uma luta popular, ou de algo que o povo está enfrentando naquele determinado momento. Então, os nossos legisladores, os nossos parlamentares, eles são mestres numa arte, que é sempre copiar modelos que estão dando certo pelo mundo. Então, ele surge dessa arte, de copiar. Agora, qual é o grande problema quando você copia as melhores leis? Nós temos as melhores leis. E quando você vê a doutrina, você vai ver vários doutrinadores elogiando as leis brasileiras. O problema, a lei é ótima. O grande problema é que o teu povo não conhece. Do que adianta a lei ser excelente se o povo não conhece e o povo não aplica a lei? Não executa a lei? Adianta muito? Não. Vocês querem ver um exemplo? Pois bem, até hoje, quando chega a época em que o Código de Defesa do Consumidor ele foi publicado, fazem sempre movimentações de conscientização do povo, veja bem, de conscientização do povo a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, como é que pode isso? Se é uma lei, ela deveria ser produto da ação do povo. E se ela é produto da ação do povo, é o povo que exigiu que aquela determinada norma fosse feita. Então, se o povo exigiu que aquela determinada norma ela fosse feita, então o povo teria que ter consciência, porque foi o povo que exigiu, foi o povo que lutou. Então ele diz, eu quero isso. E os legisladores cumpriam a vontade do povo. Mas o que acontece? Como essa situação não ocorreu um trabalho junto com o povo a respeito disso, fizeram o Código do Consumidor uma lei excelente. Eu não estou dizendo que a lei é ruim. Eu só estou dizendo que a elaboração dela foi uma elaboração que teve os seus erros. Por quê? Porque não se conscientizou o povo exatamente da necessidade do Código do Consumidor. Então, fizeram a lei e depois colocaram ela para ser executada. Mas muitas vezes as pessoas não executam. Por quê? Porque aquilo ali não faz parte do dia a dia daquela pessoa. Aquilo ali não faz parte da luta social que foi feita para que fosse produzido aquela determinada norma, aquela determinada lei. Então, por isso você vê uma diferença entre as leis históricas e as leis dogmáticas. A lei histórica é aquela que surge da vontade popular, que surge do anseio popular. Por exemplo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma das raras normas brasileiras que surgiu da luta do povo. Foram exatamente alguns movimentos sociais, já cansados da esculhambação dentro do meio político, começaram a exigir que as pessoas que iriam se candidatar a cargos públicos fossem somente aquelas pessoas que tivessem ficha limpa, ou seja, que pelo menos não tivessem condenações. E, a partir daí, vai trazer uma certa mudança. Claro que a gente está, infelizmente, sofrendo alguns retrocessos, mas nós tivemos vários avanços, e a vida do ser humano é esse. Às vezes você avança, às vezes você retrocede. Mas não quer dizer que um retrocesso você vai deixar de lutar. Você tem que continuar lutando. Para que você possa, se retroceder, você possa voltar e, de novo, avançar.
Então, a lei histórica é aquela que vem da vontade popular, porque o povo luta por ela. Já uma lei dogmática é aquela exatamente em que algum legislador, algum parlamentar, ou um governante querendo se destacar, ou querendo fazer filme, ou seja, querendo mostrar à população que está trabalhando, que é um bom ou chefe do executivo, ou um bom governante, ou um bom parlamentar, ele pega o modelo lá de fora e copia aqui para dentro. Muitas vezes sem nem entender o modelo ou adaptar o modelo às nossas necessidades. É aquela famosa expressão, o ditado popular, que é lei para inglês ver. Então o Brasil ele diz lá fora, não, eu tenho uma lei muito avançada, mas o problema é que aquela lei só está no papel. Ela efetivamente não é aplicada, ela não é executada, ela não é efetivada na prática. Então, esse é o grande problema que nós temos. Então, você vai ver que a maioria das normas brasileiras, elas vão ser dogmáticas, ou seja, os parlamentares, eles não vão ouvir o povo, eles vão ver aquilo que existe no mundo de mais avançado e vão copiar para o Brasil. Aí você vai ter exatamente o grande problema, como é o caso da lei do Código de Defesa do Consumidor, onde você, a cada ano, faz um movimento de conscientização do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a maioria da população não conhece. E se a população não conhece, ela não vai exigir os seus direitos. Por quê? Porque a população não lutou por aquele determinado direito. É exatamente o que aconteceu com a nossa independência, né? Dom Pedro I ele declara a independência, mas aquilo ali envolveu as elites, não envolveu todo o povo. Então o povo muitas vezes não se conscientizou daquela determinada mudança. Então esse é o grande problema de você ter as normas históricas e as normas dogmáticas. Você vai ver países, os países europeus, eles têm a construção de normas históricas. Os Estados Unidos têm a construção de normas históricas. Por quê? Porque lá existe uma movimentação popular mais ativa, né? Você vê manifestações, até mesmo na Argentina. Se algum de vocês conseguir ir para a Argentina, você vai ver que o povo na Argentina ele se manifesta mais, até mais do que o povo brasileiro. Agora, eu preciso registrar. Por muito tempo, o povo brasileiro ele teve uma posição de inatividade, ou seja, de omissão. Por muito tempo, o povo brasileiro foi nisso. Mas a partir de 2013 começaram movimentos sociais, onde esses movimentos sociais estão tomando as ruas. E ocorreram movimentos em 2013, a Copa das Confederações, depois de 2014, veio 2016, 17, 18, e até hoje nós estamos tendo movimentos sociais. A grande questão é que hoje em dia esses movimentos eles são muito utilizados politicamente. Mas existe uma esperança. Por quê? Se o povo ele começou a se manifestar, ele pode também começar a se manifestar não somente sobre o viés político, mas também sobre viés ideológicos. Ideológicos no sentido não de ser direita, esquerda ou centro, mas ideológicos no sentido de que os legisladores ouçam mais a população, ouçam mais o povo, e ao ouvir o povo, ele faça mais aquilo que realmente o povo necessita. E que aí você consiga conscientizar o povo exatamente de quais são os direitos que são necessários para que a gente possa manter a nossa democracia e possa manter o nosso sistema jurídico de forma que ele consiga realmente proporcionar a dignidade a cada um dos seres humanos. Então, por isso que nós temos essa classificação, que, quanto ao modo de elaboração, uma norma ela pode ser histórica, fruto de uma luta popular, ou pode ser dogmática. Você vê alguma coisa de fora e copia aqui para dentro. A nossa Constituição, tem alguns que vão dizer que ela é histórica, mas quando você estuda a nossa Constituição um pouco mais a fundo, e por que ela é histórica, né? O Brasil ele acabava de sair do regime militar, onde nós tivemos alguns problemas no regime militar, ou diversos problemas no regime militar. Então, quando nós saímos do regime militar e voltamos para o regime democrático, então, muitas das decisões que foram tomadas na Constituição foram embasadas exatamente nisso.
de uma visão de você tentar superar o regime militar e, consequentemente, você não deixar o retrocesso, ou seja, o retorno ao regime militar. Então, essa foi a visão, certo? Então, nessa parte, ela é histórica. Mas você vai ver em alguns outros pontos onde alguns dos constituintes, porque aqueles parlamentares que vão participar da elaboração de uma Constituição, eles ganham o nome de constituintes originários. Pois bem, alguns desses constituintes originários, eles vão fazer uma luta ferrenha contra o retrocesso. Ou seja, a gente deixar um regime mais autoritário para um regime efetivamente democrático, que é o modelo ocidental. Mas alguns deles quiseram trazer normas ou trazer determinadas ideias, pensamentos inovadores para a época. Então, naquela parte, eles foram dogmáticos. Como, por exemplo, a parte do meio ambiente. É que eu não estou criticando o meio ambiente, porque era necessário que a gente fizesse isso, que a gente fizesse esses avanços. Mas no meio ambiente, por que muitas normas ambientais elas não são implementadas? Porque elas foram mais dogmáticas. Realmente pegou aquilo que tinha de mais avançado na época para implementar no Brasil. O grande problema é que a maioria da população desconhecia. Então, como a maioria da população desconhece, por isso que a cada ano a população ela tem que ser mais uma vez conscientizada ou educada de que aquela determinada norma existe e quais são os direitos e deveres que ela consagra, para que ela seja efetivamente implementada. Vocês conseguiram compreender essa diferença entre as históricas e as dogmáticas? Registro que eu estou falando do modelo brasileiro, mas nada impede que os nossos alunos estrangeiros possam, uma vez conscientes da situação que aconteceu no Brasil, também ter uma postura crítica, uma postura reflexiva para avaliar também o modelo dos seus países. Agradeço o retorno. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, professor, já liguei o microfone dele. Bom dia. Sim, eu acabei de ouvir, né, aquilo que o professor está aqui a trazer para nós. Nós, né, na questão da nossa atividade, que é a análise da Constituição dos nossos países, podemos tentar trazer essa problemática, né, que o professor está a trazer, que deveria ser, né, lei, né, voltada aos anseios do povo, não dos nossos governantes, e está aí a problematizar. Pode ser também desenvolvimento. Certo. Pois eu fico feliz que você compreendeu aí essa diferenciação, porque vai ajudar tanto você entender melhor a sua sociedade, como também você entender a postura dos seus legisladores. Se a postura dos seus legisladores tem sido correta ou não, né? Eu não estou, e aqui eu queria também deixar, aproveito que você falou, que também eu queria deixar bem claro. Quer dizer que no meu país os legisladores não podem nunca pegar uma norma avançada, uma temática avançada, que está sendo muito discutida a nível internacional e não implementar nos seus estados? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, os nossos legisladores, eles concentram as normas que são elaboradas em normas dogmáticas e não percebem a necessidade de você fazer normas históricas. Se você vai fazer uma norma dogmática, então a primeira ideia é tentar trazer o povo para o seu lado. Em que sentido? Você traz a norma, começa a ir para a academia, chamar movimentos sociais, fazer audiências públicas, para que aquela norma ela comece a ser discutida. E a partir do momento que você começa a fazer com que a sociedade ela discuta aquela norma, aí ela vai tramitar da melhor maneira. Por quê? Porque a sociedade discutindo, ela vai achar suas respostas. Não é você sozinho achando que vão dar todas as respostas. Então, é saber lidar, como trazer esses exemplos de fora para fazer as nossas normas. E, claro, a gente também depende muito de cada povo, de fazer com que o povo ele comece a se manifestar. Então, o Brasil, por muito tempo, ficou calado. Aí ele começou a se manifestar em 2013, e o grande problema hoje é que nós estamos com uma disputa muito acirrada, né? Então, hoje em dia, nós temos pessoas de extrema esquerda e de extrema direita.
E o que é que acontece? Às vezes, esse pessoal que está na extrema esquerda ou extrema direita, eles calam os demais. Por quê? Porque a extrema esquerda, ela não aceita nada de ninguém, só acha que ela está certa. A extrema direita, do mesmo jeito. Ela acha que todo mundo está errado, só eles têm razão. Então, o pessoal que está aqui no centro, ou que é de uma esquerda moderada, ou de uma direita moderada, eles muitas vezes não têm nem espaço para falar. E podem representar a maioria. Então, é isso que a gente precisa repensar, rever dentro dos nossos estados. E tentar, em cima desse raciocínio, conseguir novos instrumentos ou novos meios para a gente conseguir efetivamente colocar o povo, chamar o povo e fazer com que ele realmente chame para si essa responsabilidade. Ou seja, que ele continue a se manifestar, mas se manifeste de maneira saudável, de maneira correta, para que possa indicar aos governantes o que é que nós precisamos que seja legislado, o que é que nós precisamos que seja tratado nas leis, para que a gente possa efetivamente exigir o seu cumprimento de todos. Não só dos governantes, mas de todas as pessoas que estão na sociedade. Sejam em posições de destaque ou também para os mais humildes. Entendido? Certo, professor, entendido. Ótimo. Então, o próximo critério que nós temos é quanto à estabilidade. E aí você vai perguntar, a estabilidade é exatamente a permanência daquela norma. Então, a estabilidade ela tá ligada tanto à permanência quanto às alterações que aquela norma ela pode sofrer. E uma norma ela pode ser muito alterada ou ela pode ser pouco alterada. Quando se faz uma Constituição, o principal conteúdo que se pretende colocar nas Constituições são exatamente os princípios, onde os princípios eles têm uma noção de permanência ou de estabilidade. Então, a tendência é que você consiga dar às Constituições uma estabilidade necessária. Mas, infelizmente, você nem sempre consegue que as Constituições elas tenham estabilidade. Por quê? Principalmente naqueles estados onde você não vê um povo engajado, onde você não vê um povo que fiscaliza a atividade dos governantes, sejam das pessoas que participam do executivo, sejam das pessoas que participam do legislativo, se não houver fiscalização, eles vão se achar os donos do poder. E, enquanto donos do poder, eles vão ter, a partir de um momento, a ideia de que, para que eles governem, basta eles implementarem a vontade deles e não consideram mais a vontade do povo. Vocês, os brasileiros, principalmente que vivem e moram em cidades pequenas, você vê muito disso, né? Um prefeito ele fazer o que quer dentro da cidade. Quando ele chega, ele altera as normas, ele altera as leis que ele quer, ele governa como ele quer. Infelizmente, né? Ainda tem essa possibilidade. Então, você percebe isso, que existem pessoas que não estão preparadas para o exercício do poder, e aí, quando chegam no poder, eles começam a ultrapassar os limites. Muitas vezes eles nem conhecem esses limites, então por isso que eles começam a ultrapassar esses determinados limites. Então, exatamente por isso é que você tem essa discussão. Se as normas elas são rígidas, flexíveis, ou semi-rígidas ou semi-flexíveis. Depois eu vou fazer a consideração sobre as imutáveis. Mas, geralmente, você trabalha exatamente isso. Se as normas elas são rígidas ou se elas são flexíveis. Então, o que é uma norma rígida? É uma norma que ela é de difícil alteração. Uma norma rígida é uma norma de difícil alteração. O que é uma norma flexível? É uma norma que ela é fácil de ser alterada. Então, você vai avaliar a estabilidade exatamente pela possibilidade ou pelo processo de elaboração dessas normas. Se o processo de elaboração é fácil, ela é flexível. Se o processo de elaboração, de alteração da norma é difícil, tem vários entraves, tem vários requisitos, tem várias exigências, ela é
rígida. Mas eu faço aqui um contraponto para vocês. E eu pediria que vocês fizessem essa tarefa como sendo uma tarefa de casa, onde vocês vão pesquisar. Eu não vou responder por vocês. Vocês vão responder. Na próxima aula, vocês vão me questionar, para que a gente consiga fazer uma análise mais aprofundada. Agora não dá, porque nem todos vocês têm a noção necessária para que a gente faça essa abordagem de forma aprofundada. A indagação, a pergunta é essa. De acordo com a doutrina, a Constituição brasileira, ela é rígida. Então, se a Constituição brasileira ela é rígida, o processo de elaboração dela é difícil. Pois bem, a Constituição brasileira, que é uma Constituição rígida, ela tem quantas emendas constitucionais? Eu quero o total de emendas constitucionais, tá certo? Então, no momento em que a Constituição brasileira foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1978 até hoje, quantas emendas foram promulgadas na Constituição? Fazem hoje parte da Constituição brasileira, da Constituição Federal de 1988. Veja bem, a classificação, se você olhar qualquer livro, qualquer manual de direito constitucional, qualquer livro de direito constitucional, vai dizer que a Constituição Federal de 88 ela é rígida. Mas vamos entender na prática. Será que ela realmente é rígida? Vamos ver quantas emendas ela sofreu ao longo de toda a sua existência. Sendo que agora ela está para completar 33 anos. Entendido? Sim, professor. Então, se a gente vai ter a gente vai analisar a Constituição brasileira, de outro lado, nós temos que ter uma outra Constituição que possa servir de paradigma. Qual é a Constituição que nós vamos adotar como paradigma? Exatamente a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, quando a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte ela foi promulgada, e aí, depois de você verificar quando a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte ela foi promulgada, eu solicito que vocês façam a outra verificação. Quantas emendas a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte possui ao longo de toda a sua existência? E aí, mais uma vez, vocês vão consultar os livros para saber qual é a classificação da Constituição dos Estados Unidos. Se ela é rígida ou se ela é flexível. E depois nós vamos fazer exatamente essa confrontação. No caso, não é um enfrentamento, mas é um embate técnico, um embate científico, para a gente realmente analisar se elas são rígidas ou flexíveis dentro da história delas. Entendido? Eu entendi, professor. Ótimo, agradeço aí o retorno. Então, fica isso daqui para vocês fazerem durante essa semana. Professor, vai valer ponto? Não, mas vai valer muito conhecimento. E vai valer muito você construir uma postura crítica. Você se constituir como cidadão, como pessoa, como profissional. Porque muitas vezes você tem que ser aquela pessoa que tem que questionar. Muitas vezes, para você entender melhor ou para você se aperfeiçoar, você tem que questionar. Então, por isso que é necessária uma postura crítica, uma postura reflexiva de todos nós. Pois bem, então nós vimos que a rígida é aquela que o processo de alteração é difícil, então ele visa inibir os processos de alteração daquela norma, e as flexíveis são aquelas que o processo de alteração é fácil. Então ela pode ser alterada de uma maneira mais simples ou de qualquer maneira. Né? O que seriam as semi-rígidas ou as semi-flexíveis? É que você, no caso, uma parte você não pode mexer no texto e a outra parte você mexe mais de maneira rígida, ou seja, com um processo de alteração mais rígido, mais exigente, ou
a semiflexível, onde parte você não altera e a outra parte você pode alterar de uma maneira diferente. Ou seja, que esse critério da rigidez e da flexibilidade não é aplicado em todo o texto constitucional, é aplicado somente em parte. E aí nós chegamos exatamente nas constituições que são consideradas imutáveis. Como eu disse a vocês, cada estado ele tem a sua constituição, ele é produto do seu povo. Se você analisar os estados orientais, e dentre esses estados orientais, você vai estudar alguns estados islâmicos, você vai perceber que o mesmo livro religioso, que é o Alcorão, ele vai servir de base tanto para a religião, como também ele pode servir de base para o Estado. Ele pode ser considerado como sendo a Constituição daquele determinado país. Então, se esses livros sagrados eles forem considerados também como sendo as constituições daqueles determinados estados, vocês vão perceber que essas constituições elas são imutáveis, ou seja, elas não podem ser mudadas pelo viés exatamente religioso, onde o cânone daquela determinada religião já está fechado, e aí aquele cânone não pode mais ser modificado. Então, como ele não pode mais ser modificado, ele passa a ser imutável. Como eu disse para vocês, que nós temos vários tipos de estados, vários tipos de sociedades, e para cada sociedade você tem a sua Constituição, para cada sociedade você tem um tipo de estado, e para cada estado você tem a sua Constituição, não cabe aqui a nós dizermos, se você adotar um livro sagrado como sendo a sua Constituição, você está errado. Não. É uma opção deles, é uma resposta deles, é uma decisão deles. Nós temos que respeitar. Então, por isso que você pode ter constituições que são consideradas imutáveis. Geralmente, as constituições que são consideradas imutáveis são aquelas constituições onde aquele determinado povo ele acha que o livro sagrado da sua religião ou da maioria do povo, ele também vai ser a sua Constituição. Então, por isso que você tem essa possibilidade dessas constituições imutáveis. Além de você ter governantes que podem ser megalomaníacos e achar que fizeram a Constituição perfeita, né? Então, se você analisar na história, Napoleão Bonaparte, que foi um governante francês, ele achou que fez, na visão dele, na compreensão dele, ele achou que fez o Código Civil mais perfeito do mundo. Por quê? Porque o Código Civil napoleônico, ele teria sido exatamente a retratação, ele conseguiu retratar, ou ele conseguiu exprimir todo o direito natural. Mas essa é a compreensão de Napoleão, ou era a compreensão de Napoleão. Realmente, o Código Civil napoleônico, ele trouxe vários avanços, ele trouxe muitas coisas boas, mas não queria dizer que ele era perfeito, para ser considerado como se fosse a implementação do direito nacional, do direito natural que existia. Você não pode também ter essa visão megalomaníaca, né? Então, ou ter essa soberba. Então, por isso que você vai ter também essas situações, tá certo? Então, e aí você não pode dizer, somente o Oriente passa por isso. Não. Cada estado tem as suas peculiaridades, tem as suas características, e você, para conseguir trabalhar com aquele determinado estado, trabalhar com aquela Constituição, você tem que ter consciência da sua sociedade, para que você possa trabalhar, tá certo? E é o modelo deles. Você não pode dizer, é um modelo errado. Não, é o modelo deles. Você vai ter que respeitar. Como aquele estado é soberano, ele tem soberania para tomar as suas decisões. Entendido esse critério? Pois bem, o outro critério que nós temos é quanto à extensão. Quanto à extensão, as constituições elas podem ser analíticas ou sintéticas. E aqui você vai depender muito de cada povo, de cada estado. Exemplo,
Geralmente, quando você vai conversar com algumas pessoas, tem algumas pessoas que elas falam e falam pouco. Mas o fato delas falarem pouco não quer dizer que elas não possam ser compreendidas. Elas podem ser compreendidas. Então, existem pessoas que conseguem passar a sua mensagem falando pouco. Então, você diz que essa pessoa é uma pessoa sintética. Por quê? Ela fala pouco e consegue passar toda a mensagem que ela desejava. Por outro lado, você também tem pessoas que gostam de falar, né? E às vezes, quando vão explicar uma coisa simples, fazem um arrudeio danado, né? Então, falam de várias coisas, ou então querem se aprofundar demais, querem dar muitos detalhes, e às vezes podem até acabar se perdendo. Então, elas demoram mais para passar a mensagem. Pois bem, essas pessoas que têm maior dificuldade de passar a mensagem, ou que precisam de mais tempo ou de mais explicações para passar a sua mensagem, elas são chamadas de analíticas. Então, por isso que você teria aquelas constituições maiores, que passam mais informações, elas seriam analíticas, e aquelas constituições que elas são menores, mas passam todo, desempenham toda a função que elas devem desempenhar, são as chamadas constituições sintéticas. A Constituição brasileira é uma Constituição analítica. Um aspecto que precisa ser chamado a atenção nesse momento é exatamente o seguinte. Às vezes, um povo ele precisa de normas analíticas e não de sintéticas. Você quer ver um exemplo? O povo brasileiro. E aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação sociológica que tem desdobramentos jurídicos. Por quê? Isso daqui é mais fácil de nós brasileiros percebermos, né, do que os estrangeiros. Mas aí os estrangeiros, vocês podem refletir sobre o assunto e tentar fazer essa análise. Mas quando você vê o brasileiro, logo, todo brasileiro fala muito do jeitinho brasileiro, né? Ou seja, se você não conseguir fazer as coisas de uma maneira redondinha, você vai tentar o chamado implementar e fazer um jogozinho de cintura para tentar conseguir o que você quer. É o famoso jeitinho brasileiro. Em alguns momentos, o jeitinho brasileiro ele é importante, por exemplo, no trabalho. No trabalho, quando você recebe uma tarefa e você tenta de uma maneira não dar certo, tenta de outra maneira não dar certo, tenta de outra, e você fica insistindo, ou seja, você tem resiliência, e vai testando, e vai tentando até conseguir resolver a tarefa, até conseguir cumprir a tarefa, o jeitinho brasileiro ele é excelente. Mas quando você se utiliza do jeitinho brasileiro para enganar, para prejudicar as pessoas, para fugir da aplicação da lei, aí o jeitinho brasileiro ele não é bom. Então, como tudo na vida, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, como tudo na vida. Então, por isso que você precisa também analisar no aspecto jurídico. Porque o que acontece nesse aspecto jurídico? Então, quando você vê o brasileiro, geralmente ele vê o seguinte: a lei está ao meu favor? Opa, então vamos cumprir a lei. A lei não é favorável. Ou seja, a lei me exige uma obrigação ou me exige alguma coisa que eu não quero fazer. O que é que você pensa? Seja honesto. Você vai procurar a famosa brecha, né? Você vai tentar encontrar, achar uma brecha para que a legislação não seja aplicada a você. Estou mentindo, pessoal? Daqui eu estou me referindo aos brasileiros. Claro, eu não posso generalizar. Não posso dizer que todas as pessoas pensam. Mas se você fizer uma análise, você vai ver que grande parte da população pensa dessa maneira. Então, exatamente para você tentar fugir das brechas, então, por isso que muitas vezes o legislativo ele vai fazer uma norma prolixa, uma norma analítica, porque ele vai ver as várias situações e tentar fechar essas brechas, tentar não deixar brechas. Então, por isso que você construir normas analíticas também depende do povo. Ou seja, de como é a postura do povo
frente à implementação das normas. Se é um povo que é mais obediente ou se é um povo mais desobediente. É um povo que busca subterfúgios. Então, por isso que você também acaba fazendo normas analíticas. No Brasil, eu não digo, a norma analítica é só porque os legisladores eles são prolixos. Não. Às vezes a norma analítica é exatamente por isso. Como você já sabe, o próprio legislador ele sabe, ele conhece o seu povo, ele conhece a sua sociedade, sabe que elas vão tentar o jeitinho brasileiro, então eles fazem as normas analíticas para isso. Ou, nada impede também que alguns legisladores eles façam normas analíticas também para gerar essas brechas. Então, a norma analítica ela pode ser construída tanto para gerar, como também para inibir. Na maioria das vezes é para inibir essas brechas, que a legislação ela tenha brechas. Particularmente, e é algo que cabe a vocês discutir e também achar as respostas para a vida de vocês, é exatamente que vocês devem ter essa noção de que a melhor situação é quando você cumpre, é quando você faz aquilo que você se adequa à maioria. Nós temos que, muitas vezes, que deixar de ser egoístas, nós temos que deixar de ser individualistas e passarmos a ver mais a coletividade. Se a maioria das pessoas pensasse na coletividade, nós não viveríamos esse estado de instabilidade, esse estado de desrespeito que nós temos hoje em dia com o ser humano. Se nós pensássemos mais na coletividade, ao invés de você pensar nas individualidades. Porque quando você pensa na individualidade, na maioria das pessoas surge essa ideia. A norma é aplicável para os outros. Para mim, não. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então, você sempre vai buscar uma justificativa para a norma não ser aplicada para você. Mas você não busca justificativa quando é para os outros. Então, esse pensamento está equivocado. Esse pensamento está errado. E tem que ser trabalhado dentro da nossa população exatamente para isso. Porque o país só vai conseguir se desenvolver quando todos estiverem conscientes, todos estiverem engajados de que as normas são boas e que elas precisam ser implementadas, para que a gente consiga ter uma ordem social e, consequentemente, uma paz social, uma harmonia na sociedade. Então, por isso que cabe a reflexão de você analisar você ter uma visão sociológica, muitas vezes, da construção, da elaboração das suas normas no seu país. Conseguiram compreender isso também, pessoal? Alguém precisa de mais alguma explicação? Ótimo. Então, baseado nessa situação, a gente vai para o próximo critério, que é exatamente quanto ao conteúdo da norma. Ou seja, as constituições, e por muito tempo ficou a ideia de que as constituições, ou elas tinham somente aquilo que era essencial, ou teriam o que é essencial e mais outras coisas que não eram essenciais, mas foram colocadas na Constituição. Então, por isso passou a se discutir o que é material e o que é formal. Então, o que seria o material? Material é aquilo que é essencial. Material é aquilo que é essencial. E formal é aquilo que é importante, mas não é essencial. Exemplo, aqui para vocês. O ser humano, ele precisa comer? Precisa. Ele precisa comer. Então, o alimento para o ser humano, ele é o quê? É essencial. O alimento, ele é essencial. Mas toda espécie de alimento, ela é essencial? Por exemplo, aqueles salgadinhos, aquelas comidas que são os salgadinhos, né, que você tem.
Aquilo ali é essencial? Não. Veja bem, o alimento é essencial. Mas existem alimentos que eles não vão trazer tantos benefícios que o corpo precisa. Ou eles podem trazer mais malefícios do que o necessário. Então, aquele alimento ele não é essencial. Então, posso concluir que nem todo alimento ele é essencial. Então, uma coisa é ser essencial, outra coisa é ser importante. Claro, se a pessoa está com fome, não tem outra fonte de alimento, aí ele vai comer um salgadinho. Só tem salgadinho, é o jeito de ele comer salgadinho. Naquele momento ele se torna essencial, mas em situações normais ele não é essencial. Então seria exatamente a mesma situação. Material é quando aquele objeto, quando aquela matéria, ela realmente é essencial. Ela não pode deixar de estar na Constituição. Formal seria algo que poderia ser tratado por lei e está dentro da Constituição. E como as constituições elas são produzidas pelos seres humanos, então você não pode classificar que toda a Constituição ela é material ou toda a Constituição ela é formal. Então você vai ter constituições em que uma parte vai ser material e outra parte vai ser formal. E aí, quando você vai analisar as várias constituições, você vai analisar constituições que são mais materiais do que formais. Como também você vai achar constituições que são mais formais do que materiais. Mas aí depende da análise de cada Constituição. Então, por isso que foi dado esse termo, em sentido formal ou em sentido material. Porque quando você estiver estudando uma Constituição, você vai analisar norma por norma, para que você perceba se aquela norma, ela na verdade, ela tem um sentido material ou ela tem um sentido formal. Uma Constituição precisa tratar da tributação? Precisa. Mas trazer minudências sobre a tributação, como qual é o objeto da tributação, não é necessário. Então, as normas gerais de tributação, elas são materiais. Mas normas específicas que estiverem na Constituição sobre tributação, ou sobre um determinado tributo, elas não são essenciais. Elas são formais. Então você começa a perceber. Então, por isso que foi dado, os doutrinadores, eles colocaram esses termos, né? Em sentido material e em sentido formal. Exatamente para você conseguir fazer essa distinção. Então, isso você vai ver também na Constituição brasileira. Por exemplo, existe um colégio que foi criado na época do Império, chamado Colégio Pedro II. Esse colégio Pedro II, ele era vinculado ao Império, depois ele continuou vinculado ao governo federal. Quando foi proclamada a República, dentro da repartição, o Colégio Pedro II ele continuou a pertencer ao governo federal. E na Constituição Federal de 88, ela reconhece o Colégio Pedro II como sendo uma entidade federal. E ao ser uma entidade federal, ele está dentro da estrutura do governo federal. Mas eu pergunto a vocês, o Colégio Pedro II, ele teria tanta importância para ser consagrado na Constituição? Não, ele não teria tanta importância para estar consagrado na Constituição. Então, como ele não teria tanta importância para estar na Constituição, mas ele está, porque tem uma norma que se refere ao Colégio Pedro II, então aquela norma específica ela está em sentido formal, porque ela foi colocada, foi alçada ao status de constitucional, foi colocada dentro da Constituição brasileira, mas não deveria estar. Deveria estar no meio infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que é exatamente na legislação. Poderia muito bem ser tratado através da legislação. Então, por isso que você tem essa classificação em sentido material e em sentido formal. Compreendido? Agradeço o retorno.
E o nosso último critério é exatamente quanto à forma. Enquanto à forma, nós temos as Constituições escritas e as Constituições não escritas. Nós temos Constituições escritas e Constituições não escritas. Aqui você pode até achar um contrassenso, né? Existe alguma norma que não seja escrita? E por isso que aqui nós precisamos explicar. Então, existem estados que, ao elaborarem as suas constituições, eles fazem um texto, fazem uma norma, ou seja, fazem um texto, e denominam esse texto de Constituição. Então, quando aquele determinado estado ele elabora um texto consolidado e denomina esse texto consolidado de Constituição, então você diz que essa Constituição é a Constituição escrita. E como vocês estão tendo agora o contato, ou tendo as explicações agora sobre o direito, sobre o ramo do saber denominado direito, vocês não sabem de todas as situações que podem acontecer no direito. Então, por isso que você vai achar estranho. Poxa, e pode existir alguma norma que não seja escrita? Não. As normas, a maioria das normas, elas são escritas. Pode ocorrer normas que podem não ser escritas. Por exemplo, os princípios não obrigatoriamente precisam estar escritos. Os costumes não vão estar escritos. Então, você pode ter algumas normas jurídicas que não estão escritas. Mas a regra é que as normas elas sejam escritas. Excepcionalmente, você vai ter normas jurídicas que não são escritas. Mas o que a gente está falando aqui porque tem alguns estados em que as suas constituições não existe um texto consolidado cujo título é Constituição. São, na verdade, normas, ou na sua grande maioria, leis, que, pela importância que elas vão adquirir na sociedade, tanto a sociedade quanto o poder judiciário passam a considerar aquela lei, aquela norma como sendo constitucional. Ou seja, como ela estando com o status de Constituição. Essa é que é exatamente a diferença. Então, é quando não existe um texto consolidado chamado de Constituição, mas aquele Estado ele tem Constituição. Quais são as normas que fazem parte da Constituição dele? São todas as leis, na sua grande maioria, todas as normas jurídicas, na maioria as leis, que aquele determinado Estado possui e que o seu povo e o seu judiciário reputam elas como tendo status de Constituição. Ou seja, reputam a elas o status de constitucional. Então, é isso que você tem as constituições não escritas. E você pode pensar, poxa, mas isso deve ser num estado muito diferenciado. Não. Se você analisar a Constituição inglesa, ela é constituída exatamente dessa forma. Os parlamentares ingleses não se preocuparam em fazer uma Constituição. Na verdade, foram editadas ao longo da história do país várias normas que foram, com o passar do tempo, ganhando importância perante o povo, e o Estado reconheceu que aquela determinada norma ela deixou de ser uma simples lei e passou a ser uma Constituição. Passou a ter o status de constitucional. Então, por isso que você tem essas constituições não escritas. No Brasil, a Constituição Federal de 88 ela é uma Constituição escrita. Entendido? A respeito dessas diversas classificações das Constituições, alguma dúvida? Agradeço o retorno. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos analisar, então, como muitas dessas constituições elas funcionam. Então, nós vamos analisar alguns princípios. O primeiro princípio que vocês estão vendo aí é exatamente o princípio da rigidez constitucional.
E aí, o que acontece? Quando você fala princípio da rigidez constitucional, você vai lá, você vai voltar à sua compreensão e vai analisar lá aquele critério quanto à estabilidade, né? Que as constituições elas podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas, semi-flexíveis ou imutáveis, né? Você vai voltar lá àquela determinada compreensão. E aí você vai perceber que quando você tem o princípio da rigidez constitucional, esse princípio ele só vale para quê? Para aquelas constituições que são consideradas rígidas. Então, a primeira coisa que você percebe é o princípio da rigidez constitucional. Toda Constituição tem o princípio da rigidez constitucional? Não. Somente aquelas constituições que são rígidas. Então, esse princípio é somente para as constituições que são rígidas. E quais são as constituições que são rígidas? São aquelas que têm um procedimento de elaboração específico para alterar a sua Constituição. E só pode ser alterada dessa forma. Por que isso é importante você entender? Pelo seguinte, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós podemos errar. Então, por isso, os legisladores do Estado também podem errar? Podem, sem problema algum. O problema é que, para você resolver um erro do legislador, de uma norma que é feita errada, é muito mais complicado. Mas nada impede que ocorram erros. Nós somos humanos e somos falhos. Na nossa natureza tem a situação que a gente pode falhar. Então, por isso que os legisladores podem fazer leis que contrariem a Constituição. Veja bem, eu estou perguntando podem. Por quê? Porque se você analisar a teoria, os legisladores não devem fazer leis que contrariem, que vão de encontro às suas constituições. Eles não devem. Mas isso não quer dizer que toda a atuação deles vai ser perfeita. Em algum momento eles vão errar. Por isso que a gente diz, por isso que eu afirmei, os legisladores, eles podem fazer, não quer dizer que eles estão autorizados. É porque, infelizmente, pode vir a acontecer. Pode ocorrer uma falha e eles podem vir a fazer normas que contrariem a Constituição. Nesse caso, quando os legisladores eles fazem normas que, de maneira errada, de maneira equivocada, eles fazem normas que contrariam a Constituição. Nesse caso, o que é que você vai obedecer? Você vai obedecer aquilo que está dentro da Constituição ou aquilo que está dentro da lei? O que é que vocês acham? Quando uma lei ela é produzida de maneira errada, de maneira equivocada, errada ou equivocada, e que acaba produzindo uma lei que está em desacordo com a Constituição. Nesse caso, você vai ter que obedecer à Constituição ou à lei? A Constituição, professor. Muito bem. Você vai obedecer à Constituição, mas somente se a Constituição ela for rígida. Porque se a Constituição for flexível, ela pode ser alterada por uma nova lei também. Tá certo? Então, por isso que eu digo, para você entender se no seu estado a sua Constituição ela tem o princípio da rigidez constitucional, você tem que entender que a sua Constituição ela é rígida, ou seja, ela só tem um único procedimento de alteração, e esse procedimento de alteração ele é diferente de todos os outros, da produção de todas as outras normas, e ele tem muito mais exigências e requisitos. Então, você conclui que a sua Constituição é rígida. Se a sua Constituição é rígida, ela só pode ser alterada daquela forma. Se sair alguma lei, algum decreto, alguma portaria, ou seja, qualquer outra norma jurídica que contraria a Constituição, essa nova norma jurídica que está errada. Porque aqui está certa é a sua Constituição. Enquanto ela continuar com aquela redação, não tiver sua redação alterada, quem tem que prevalecer é a Constituição. Isso decorre exatamente desse princípio, o princípio da rigidez constitucional. A observação que eu coloquei é, se a Constituição ela for flexível, essa situação ela não acontece. Porque em uma Constituição flexível, ela pode ser alterada por qualquer meio, inclusive até por uma lei nova. Tá certo? Então, por isso que eu fiz aquela ressalva ou aquela explicação lá no início. O princípio da rigidez constitucional, ele só prevalece quando você tiver constituições rígidas.
Compreendido? Compreendido, professor. Ótimo. E daí decorre uma coisa chamada de controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade ele só vai ser feito para constituições rígidas. O controle de constitucionalidade ele decorre exatamente desse princípio, o princípio da rigidez constitucional. Tá certo? E aí eu vou explicar o que é isso. Então, o controle de constitucionalidade é qualquer atividade humana tem, hoje em dia, o chamado controle de qualidade. Então, via de regra, como nós, seres humanos, nós podemos falhar, então, por isso que a atividade humana, geralmente, ela está submetida a um controle chamado controle de qualidade. Pois bem, o controle de constitucionalidade seria um controle de qualidade da atuação dos legisladores ou de todas as autoridades que podem fazer normas jurídicas. Por quê? Porque se aquela norma jurídica é produzida por uma autoridade, geralmente pode ser um legislador ou podem ser outras autoridades. Então, se uma determinada autoridade ela fizer uma norma que contraria a Constituição, cabe utilizar o controle de constitucionalidade. Ou seja, você vai fazer o confronto entre aquilo que está estabelecido naquela norma e aquilo que está estabelecido na Constituição. Aquilo que aquela nova norma inferior à Constituição ela estabelecer e for contrária à Constituição, vai estar declarada inconstitucional, ou seja, não vai ter validade e, consequentemente, não pode ter eficácia. É isso que seria o controle de constitucionalidade. Mas volto a dizer que o controle de constitucionalidade ele só acontece se a Constituição ela for rígida, pois ela, consequentemente, adotará o princípio da rigidez constitucional. Estão conseguindo me acompanhar? O raciocínio? Visto isso, nós vamos passar que nas constituições rígidas, como é o caso da Constituição brasileira, e aqui a gente vai ver o seguinte. A Constituição brasileira, por que ela é considerada rígida? Porque o procedimento de elaboração de normas da Constituição brasileira, ou de você fazer alterações da Constituição brasileira, ele é diferente de todos os outros. Esse procedimento para fazer alteração da Constituição brasileira, ele é chamado de emenda constitucional. Então, você só pode alterar a Constituição brasileira através de um procedimento normativo específico, que é chamado de projeto de emenda constitucional, que nós utilizamos muito a sigla, né? PEC, projeto de emenda constitucional. Então, a Constituição só pode ser alterada dessa forma. Então, já começa diferenciado. Por quê? Porque o projeto de emenda constitucional, ele tem seus requisitos específicos. Ele é diferente dos outros e você só consegue autorizar ou só consegue alterar a Constituição desta maneira. Segundo, o procedimento do projeto de emenda à Constituição, ou processo de emenda, ele é diferente dos demais. O processo de emenda é diferente do processo para elaboração de leis, como também dos decretos legislativos, das portarias e resoluções. Então, você já vê como ele é diferenciado. Ele é diferenciado por quê? Porque ele vai ter mais exigências. Enquanto que uma votação comum, cada casa do Legislativo Federal, ele vota apenas uma vez. No caso da Constituição, cada casa tem que votar 2 vezes. Então, num projeto de emenda, você verá que vai ser votado 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Outra diferença que você encontra no projeto de emenda à Constituição é o quórum de votação. Por quê? Na lei complementar, o quórum de votação é exatamente de maioria absoluta. E o que é a maioria absoluta? É o número inteiro imediatamente superior à metade do total de cadeiras daquele colegiado, ou do total de membros daquele colegiado. Essa é a maioria absoluta. A maioria relativa é um número inteiro
imediatamente superior à metade em relação ao número de presentes naquela sessão. Então, ele não é em relação ao total, é em relação ao total de presentes, daquelas pessoas que estão presentes. Ou seja, vão ser desconsiderados os ausentes. Então, seria um pouco maior do que 50%. Né? Seria algo que ultrapassasse os 50%. Pois bem, o quórum de votação, de aprovação de emenda constitucional nessas votações das emendas constitucionais, no processo de emenda constitucional, é de 3/5. Qual é o percentual representativo de 3/5, pessoal? Qual é o percentual que é representado, ou que representa os 3/5? 60%. Ou seja, muito maior do que a metade, né? Do que um pouquinho maior do que 50%. 60% já é muito maior do que 50%. Então, você verifica que o quórum também é diferenciado. Então, o procedimento é diferente. Ele tem que passar por 2 votações em cada casa. Terceiro, ele tem um quórum especial, que são os 3/5, os 60%, e ele tem uma série de limitações ou de exigências que os outros procedimentos contidos na Constituição não possuem. Então, por isso que a Constituição brasileira, ela é uma Constituição rígida. E, consequentemente, ela tem um princípio da rigidez constitucional. Entendido? Então, pela rigidez, ela não pode ser alterada de qualquer forma. Ela só pode ser alterada pelo procedimento específico que é previsto para elas, que, consequentemente, esse procedimento ele é diferente de todos os demais que elaboram as outras espécies normativas. Desse princípio da rigidez constitucional também decorre uma outra situação. Que outra situação é essa? Ou um outro princípio? O chamado princípio da supremacia constitucional. Pessoal, o que é a supremacia? Se você buscar um dicionário, mesmo que seja um dicionário de português, você vai analisar a supremacia como ela sendo a qualidade de ser suprema. E o que é ser suprema? Por que que o STF ele é chamado de Supremo Tribunal Federal e o STJ ele é chamado simplesmente de Superior Tribunal de Justiça? Supremo é diferente de superior? Sim. Superior significa que está acima. É isso que é o superior. Suprema quer dizer que ela é absoluta. É ela que prevalece. Então, como o órgão máximo do judiciário brasileiro é o STF, ele é chamado de Supremo. Supremo por quê? Porque ninguém, dentro da organização judiciária brasileira, pode contrariar a decisão do STF. Ninguém pode contrariar a decisão do STF. Então, por isso que ele é Supremo. Quer dizer que ele prevalece. Em qualquer embate, ele prevalece. Então, é exatamente da conjugação do princípio da rigidez constitucional junto com o princípio da supremacia constitucional é que você tem um controle de constitucionalidade. Ou seja, qualquer norma que esteja abaixo da Constituição, se ela chegar a desrespeitar, se ela chegar a bater de frente, se ela chegar a contrariar, ou seja, dizer algo diferente, diverso daquilo que está na Constituição, a norma inferior ela está errada. E ela vai ser considerada como sendo inconstitucional.
uma norma inferior, ela vai ser considerada inconstitucional. E por ela ser inconstitucional, ela não deve ser aplicada. Então, é a conjugação desses dois princípios, o princípio da rigidez junto com o princípio da supremacia constitucional, que faz com que exista esse controle de qualidade em relação à Constituição dentro do seu ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, dentro do seu ordenamento jurídico, tá certo? É a conjugação dos dois que faz surgir esse controle de constitucionalidade, que seria o controle de qualidade, para saber se todas as normas que estão abaixo da Constituição, elas estão de acordo com aquilo que está estabelecido pela Constituição. Entenderam agora por que o princípio é da supremacia e não da superioridade? E por que o STF ele é chamado de Supremo e não de superior? Agradeço aí o retorno. Então, esses, em relação à Constituição, ou a esse estudo da Constituição, seriam dois princípios que seriam basilares, seriam fundamentos para você entender uma Constituição. O princípio da rigidez constitucional e o princípio da supremacia constitucional. Sendo que desse princípio da supremacia constitucional desdobram ou decorrem como se fossem gerados outros princípios que seriam decorrentes, que seriam originados a partir desse princípio da supremacia constitucional. Um deles é exatamente o princípio da simetria. Para a gente falar do princípio da simetria, você tinha que entender o espelho, né? Ou quando você estuda na física, a ótica, que são os espelhos. Quando você está na frente do espelho, qual é a imagem que você vê? Você vê uma projeção de si mesmo, né? Uma projeção do objeto que está na frente do espelho. Sendo que essa projeção, ela vai ser igual? Não. Ela vai ser oposta, né? Ela vai estar oposta. Então, isso quer dizer o quê? Que ela vai ser quase igual. Então, mas ela vai ter as suas peculiaridades. Essa ideia da simetria, ela existe também dentro da Constituição, onde, decorrendo do princípio da supremacia constitucional, você pode ter a simetria. Então, por exemplo, as normas que são estabelecidas pelo governo federal podem ser estabelecidas normas simétricas pelos governos estaduais? Pode, pelo princípio da simetria. Mas veja bem que elas são simétricas. Essas normas elas vão ser muito parecidas com as federais, mas elas não vão ser federais, porque elas vão ter a condição de estadual. Então, quem é que pode fazer simetria em relação às normas federais? São as normas estaduais e as normas do Distrito Federal. Podem fazer simetria em relação às normas federais. E os municípios? Os municípios eles podem fazer simetria em relação a quem? Em relação aos estados-membros. Então, o município ele só pode fazer normas simétricas se o estado-membro tiver aquelas normas simétricas. Se o estado-membro não tiver normas simétricas, o município ele não pode ter. Um exemplo, que inclusive já foi julgado e pacificado no STF. A União, ela tem a previsão das chamadas medidas provisórias. Os estados, eles podem também implementar medidas provisórias? Podem, por decorrer do princípio da simetria, mas para que os estados eles também se utilizem de medidas provisórias, tem que, dentro da sua Constituição, ou seja, das constituições dos estados, ter a previsão da medida provisória dentro do seu processo normativo, dentro dos artigos que cuidam do processo normativo do legislativo estadual. E os municípios, nas suas leis orgânicas, podem também ter a previsão de medida provisória? Pode. Mas para que o município possa implementar a medida provisória por simetria, o Estado
membro do qual ele faz parte já precisa ter. Então, para você entender. O governo federal ele tem medida provisória. Isso quer dizer que os 26 estados e o Distrito Federal obrigatoriamente vão ter medida provisória? Não. Eles podem ter, mas aí é uma escolha deles. Então, quando os estados estiverem fazendo as suas constituições e o Distrito Federal estiver fazendo a sua lei orgânica, se quiserem, na parte que eles vão regulamentar, que vão tratar dos processos normativos de elaboração das normas, eles podem colocar as medidas provisórias? Podem, mas isso não quer dizer que eles são obrigados a colocar. Eles só colocam se eles quiserem, mas dentro das suas constituições estaduais ou da lei orgânica do Distrito Federal. E o município, ele pode, por exemplo, digamos, o estado do Ceará ele não tem medida provisória. Algum dos 184 municípios do estado do Ceará pode ter medida provisória? Não. Por quê? Se o estado ele não fizer a simetria, o município ele não pode fazer. Porque o município ele vai fazer simetria em relação ao estado. E ele não pode fazer simetria em relação à União. Tá certo? Então, existe como se fosse uma hierarquia. Da União, pode ser feita a simetria pelos estados e pelos distritos federais. E em relação aos estados e ao Distrito Federal, e em relação aos estados, você pode fazer simetria, os municípios podem fazer simetria em relação aos estados. Então, é você, numa visão, para você começar a ter uma ideia sobre a simetria. Quer dizer que aquela esfera inferior ele pode copiar, mas fazendo as suas adaptações. Por isso que não vai ser exatamente igual àquilo que você viu. Isso daí seria exatamente consagrado dentro do princípio da simetria. O outro princípio do qual decorre o princípio que seria decorrente do princípio da supremacia é também um princípio da hierarquia. Ou seja, você tem um conjunto de normas. Se você não conseguir organizar essas normas, você vai ter uma confusão e você não vai conseguir organizar os seus trabalhos, organizar as suas atividades. Então, para evitar a desorganização, é que você também coloca o princípio da hierarquia. E pelo princípio da hierarquia, você vai ter a pirâmide jurídica. Então, é pelo princípio da hierarquia que você vai ter exatamente a pirâmide jurídica. E o outro princípio, também muito utilizado aqui, juntamente com o princípio da supremacia, é o princípio da razoabilidade. Ou seja, onde as decisões que devem ser tomadas dentro do Estado, ou decisões tomadas a partir da Constituição, têm que ser baseadas na razão. Por isso que é o princípio da razoabilidade. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Agradeço aí o retorno. Bem, antes da gente seguir em frente, eu tenho que perguntar a vocês. Alguma dúvida?